Então, estamos começando mais uma resenha, mais um bate-papo para falar daquilo que a gente gosta, que é futebol, futsal, aquilo que eu acho que está na roda de todo mundo quando encontros de amigos. Não estamos tendo esses encontros em virtude da quarentena, mas eu sei que quando voltar, é um dos assuntos que mais estão nas rodas é o futebol. E é muito bom estar batendo papo com amigos e podendo falar um pouquinho sobre essa paixão, né, que é do nosso país, e hoje eu sei que essa paixão está pelo mundo inteiro. Então, te apresenta aí, João, fala um pouquinho de ti e nós vamos bater esse papo legal hoje à noite. Então, boa noite. Obrigado pelo convite, por estar aqui. Prazer para poder falar um pouco sobre a minha história, a minha perspectiva aí para seguir a minha carreira. E começar falando que o futsal e o futebol entrou na minha vida pelo meu pai, né, cara? Desde pequenininho, colocando a bola no meu pé, aprendendo a fazer o chute. Então, a gente foi pegando gosto pela coisa, né, cara? Meu pai super fanático pelo Criciúma, sempre no estádio. E aí comecei a acompanhar e aí ele começou a fazer parte da minha vida desde os 7, 8 aninhos jogando bola e até os dias de hoje aí com 28 anos o futsal e o futebol é todo dia na cabeça, cara. Decidi estar trabalhando com isso. Mas anteriormente de trabalhar, eu tinha aquele sonho de criança de ser jogador, né, cara? De jogar bola, de tentar ter sucesso na carreira. Tive algumas oportunidades no futebol, no Criciúma, e no futsal aqui, com a Anjos Futsal e com o Colégio São Bento, mas acabou não dando certo, por algumas situações que, se a gente for conversar aqui, a gente fica até amanhã falando sobre isso, mas foram situações que eu vivenciei e aprendi. E ali em 2009, cara, foi quando eu entrei na faculdade e tive a oportunidade de trabalhar como estagiário na Escolinha do Falcão, pelo Marcos Sorato. Pipoca fez o convite para mim. E ali agarrei e fui continuar com o meu sonho de viver da bola, né? Não mais como jogando, mas como professor e como técnico. Então ali foi aonde que comecei minha carreira aí como professor, né? Tive uma ótima oportunidade de fazer estágio também com o Alexandre do Colégio São Bento, logo depois que tinha parado de jogar ali no Sub-17. Fiz estágio com ele, com uma equipe que tem vários jogadores aí na ativa. Um deles está jogando no Gil Vicente, em Portugal, o João Afonso. É um menino que já passou pelas categorias de base do Novo Hamburgo, Internacional. Então, assim, cara, eu tive uma oportunidade bem legal com aquela geração ali. O Diogo está no Blumenau Futsal, é um menino cria da base ali do Colégio São Bento também. E depois aí comecei a trabalhar no bairro da Juventude e juntamente com o Rafinha no Marista. E aí segui, comecei a trabalhar no Colégio Michel ali em 2015 também e sempre paralelamente com o bairro da Juventude. Então, desde 2009 até 2020 aí eu tô no bairro da Juventude e foi onde eu comecei a colocar em prática algumas coisas que eu tinha na minha mente. Primeiro, quando eu entrei na instituição, eu tinha uma quadra de concreto para treinar. No sol, quando chovia, a gente não podia fazer treino. Mas eu via aquela gurizada com uma vontade de querer aprender, cara, uma vontade de querer participar de competição, sabe? Eles não participavam. De vez em quando eles tinham amistoso, isso com o futebol, que já existia dentro do projeto da instituição. E ali a gente começou, cara. Tinha muito intercâmbio com o futsal do Marista, que era o mesmo projeto que o Marcos Sorato tinha. E foi onde que eu comecei a ver que a gurizada tinha um potencial muito bom. E começamos a participar de competição em 2012 só, cara. Anteriormente eu tinha muita dificuldade de levar eles para a competição porque eles tinham muita dificuldade na socialização deles. Vamos fazer só um parênteses aí. Fala um pouquinho aí pro pessoal o que é o bairro da Juventude. Eu acho que o trabalho deles lá é bem legal. Meus pais trabalharam lá Pô, legal, e não sabia, cara. o Ney tá lá ainda. Sim. Então, e eu acho que uma das funções, eu acho que do futebol
e o futebol como ferramenta também nessa questão social, ela é bem importante. A gente vê isso não só no Brasil, mas para fora também, tantos brasileiros que tem. Conta um pouquinho, bem breve mesmo, mas a realidade lá, como é que é lá, para o pessoal poder se orientar. O bairro da Juventude ele já tem atuação em Criciúma há mais de 70 anos, né? Então ele tem uma consolidação muito forte na nossa região e a nível estadual já. A gente tem crianças de vulnerabilidade social de diversas formas, né? E atendemos toda a cidade de Criciúma e algumas crianças da região aqui da REC. Eu vou falar um pouquinho da rotina delas, assim, quando elas Tá. chegam na instituição, mas basicamente dá de entender como é que funciona. A instituição, ela tem a escola, dentro da instituição ela tem a escola, né? E no período do contraturno eles têm as atividades esportivas e atividades culturais. Temos 3 ônibus na instituição e esses 3 ônibus eles buscam as crianças em toda a região aqui de Criciúma. Eles chegam na instituição umas 7h30 ou 8 horas, dependendo do horário de estudo deles. E aí ganham um café, tem a aula, tem o almoço. Se é no período da tarde o contraturno deles, eles têm as atividades esportivas ou culturais, tem mais um lanche. E no final da tarde eles voltam para as suas residências com o ônibus. Então, o bairro da Juventude, basicamente, ele acolhe a criança e eles vivem basicamente o ano inteiro lá com a gente. Então, muitas vezes eles consideram a gente mais pais deles do que os próprios pais, sabe? Eles vivem muito com a gente. Então, a instituição, ela dá muita oportunidade, tanto no esporte quanto na parte cultural e da parte de escolaridade, né? A gente tem a escola dentro da nossa instituição. E dentro desse contexto, então, nesse contraturno, você tem o treinamento do futsal. Isso, aí no contraturno eu trabalho com as crianças do 1º ao 5º ano no período da manhã, que à tarde eles estão na escola, e à tarde aí eu trabalho com os meninos do 6º ao 9º ano. A gente não tem ensino médio na instituição, Uhum. só da educação infantil até o 9º ano. Só para o E aí eu pessoal se faço esse orientar um trabalho. pouquinho, essa questão do que você comentou aí, que eles no começo tinham dificuldade com esse para ir para Então, a, competições. a dificuldade, cara, é que mesmo dentro da instituição, tinham realidades diferentes de vida. Então, eles acabavam vindo de várias áreas da cidade e eles acabavam se juntando dentro da instituição. E aí tinha meninos que não gostavam muito do outro, e acabavam tendo uma dificuldade de se relacionar. E aí, com o tempo, a gente foi melhorando isso, a instituição foi crescendo também. Eu peguei uma época em que o bairro da Juventude teve um crescimento muito grande. Em 2009, a gente não tinha um ginásio, não tinha espaço adequado para treinar. Em 2017, 2018, em 2018 a gente estava com o ginásio pronto. Então a gente acabou tendo um boom muito grande nesse período que eu estava ali. E isso me ajudou a chegar aos propósitos que eu tinha para o futsal quando eu entrei. Quando eu entrei lá em 2009, no outro ano eu já queria estar em competição. Só que eu vi que não era tão simples assim esse período de formação dos atletas. E aí aos pouquinhos eles foram entendendo o meu propósito de eles participar de competição, depois eles poder participar de uma outra equipe, se é aqueles que têm um pouquinho mais de qualidade, né? Até a gente teve meninos que saíram do futsal do bairro da Juventude e foram jogar no Colégio São Bento, jogar na Anjos Futsal, então acabaram tentando dar uma sequência àquilo que a gente estava começando ali. E com o passar do tempo, cara, dentro desses meus propósitos, a gente foi sempre colocando outros, né? Participar de competição, fazendo estudos, participar de competição, botar esses meninos em outras equipes melhores. E aí a gente foi conseguindo buscar novos caminhos, né? Até há 2, 3 anos atrás a gente começar a colocar nas nossas metas e estar brigando por título, cara. E eu falo com propriedade, de boca cheia mesmo, que a nossa instituição aí, a gente está sempre brigando para estar entre os primeiros, independente de ser uma escola pública, por mais que ela receba recursos aí de governo e tenha uma estrutura boa, a gente está sempre brigando com as escolas particulares. O nível dos nossos jogos escolares aqui ele é muito bom, e os meninos, cara, eles vêm se dedicando, vêm se formando muito bem, e acabam sempre tendo resultados positivos, cara. E nem sempre os resultados positivos que eu falo para eles é ser campeão.
Sim. um resultado positivo de evoluir, de melhorar. Cara, a gente fez um jogo contra uma das melhores equipes aqui na nossa região, que é o time da Forquilinha de futsal, treinado pelo Jean Reis. Nós perdemos de 2-1, cara. E os meninos fizeram uma partida extremamente boa, assim. Foi muito boa. Foi um jogo que eu filmei, depois eu consegui passar para eles no jogo. Eles olhavam assim, professor, esse é um jogo que a gente não perdeu. O resultado foi 2-1 para a Forquilinha, mas aí eu escutar deles, eles falando isso, cara, é muito gratificante, porque eu vejo que eles estão entendendo que o objetivo de só ganhar não é assim, cara. A gente precisa aprender a jogar, a gente precisa ter a noção do que a gente quer, e se perder, cara, na base, Uhum. para mim não faz tanta diferença, cara. O importante é a formação deles, né? A E esses gente, meninos no ano seguinte acabaram indo jogar na Forquilinha. Então, é aquele passo que eu queria que eles dessem sim, sim. para eles e acabou dando certo. Isso para nós é um combustível, né? Muito, muito bom, cara. Ah, E aí o cara vai colocando outras metas, né, cara? Vai tentando junto com eles criar metas, né? uhum. Até um trabalho que eu gosto de fazer é iniciar o ano. Como eles já estão com uma visão legal aqui da nossa região a nível escolar, eu já posso perguntar para eles, aí, pessoal, esse ano a nossa equipe tem condições de tentar ganhar o campeonato? E esse ano, no início do ano, eu fiz essa pergunta aí. E eles olharam para mim e falaram, professor, a gente perdeu basicamente o time inteiro do ano passado. Os jogos escolares é 14 anos. Eu tinha 2 meninos de 13. Então todo o meu time inteiro saiu. E aí eles olharam para o outro assim, professor, a gente vai ter bastante dificuldade, mas a gente vai tentar ganhar. Show de bola, cara. Esse tem que ser o pensamento de vocês. Não é quer dizer que a gente não tem um time que acha que está preparado, que a gente não vai tentar ganhar. E o time estava tendo uma evolução boa. A gente teve 1 mês e meio de treino. Na semana em que ia começar os jogos escolares, a primeira fase aqui, teve a paralisação toda aí por causa do Covid. E a gente não conseguiu ver se esse objetivo aí ia dar certo. E é uma pena porque daí tem meninos que fizeram 14, no próximo ano já estão no novo Aí ciclo, né? eles pulam para outra geração dos jogos escolares, que é de 15 a 17. E infelizmente no bairro da juventude aí comigo eles não vão conseguir dar Uhum. continuidade, devido a gente não ter o ensino médio na instituição. A gente fez, não sei se foi 2012 ou 2011, umas duas copinhas. Foi, Mensagem. não sei se tu lembra que ano foi esse. Foi eu, tu, o Cara, eu Jairo. acho que foi 2012 e 2013. É, a gente fez. Prorrogacionista. Isso. Foi bem legal aquela. Foi, cara, esse intercâmbio assim, com as outras escolas, cara, foi quando a gente começou a participar de competição. E a gurizada, eles iam pro campeonato, eu falei, cara, vocês têm que ir pro campeonato para fazer amizade com o time. Não tem que ir lá para querer ganhar, querer ser melhor. Cara, vamos lá fazer amizade. Se a gente vai ganhar ou não, vai fazer parte do jogo, cara. O objetivo não é esse, cara. O objetivo é vocês criar amizade com as outras equipes. Tanto que isso, posteriormente, foi acontecendo muitas vezes, cara. Como eu trabalhava no Colégio Michel, em 2015, nós fomos jogar um regional da LAC. Aí eu juntei as duas equipes para participar da competição. E o jogo seria no sábado à tarde, na Unesp. E como os meninos do bairro, o ônibus passa para pegar ele durante, durante o percurso ali, e era o meio-dia que ia passar. No período da manhã, os meninos do Michel e do bairro, eles tinham uma crisma. Era junto o evento que tinha da crisma. E um dos nossos meninos do bairro não ia conseguir chegar a tempo, ia ter que sair da crisma, ir em casa, para depois ir para a instituição. E ele não ia conseguir. E aí um dos meninos do Michel soube da história, falou comigo, professor, ele pode almoçar comigo sem problema nenhum, ele vai na minha casa, almoça e depois a gente vai pro jogo à tarde. E aí esses dois meninos criaram uma relação muito legal, cara. Foi uma situação simples, de levar o colega para almoçar em casa, e os meninos são amigos até hoje, cara. São os Isso valores que estão por trás do esporte que às vezes passam despercebido pelo ganhar e perder, né? exatamente, cara. Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes que a gente tem que trabalhar com esses meninos na categoria de base. A gente não sabe se eles vão se tornar profissionais, e se tornar profissionais, isso tem que estar dentro do caráter deles, né? Eu não posso usar o jogo de futebol como uma guerra. Uhum. Eu vejo isso, cara, os caras brigar por causa de futebol, cara, torcida, assim, cara, eu não consigo aceitar isso.
Não consigo. Eu sei que tem muita coisa envolvida, eu sei que tem muito dinheiro, mas não, esse perfil de atleta comigo não se cria, cara. A gente tenta melhorar, a gente tenta ver que, cara, quer ganhar, sim, tem que ter gana para ganhar, tem que ter muita vontade para ganhar, isso a gente não pode perder nunca, mas tem um limite, tudo tem um limite. A gente, a gente conhece um pouco a realidade dos meninos que vão para ali com vocês. E de repente, se não passassem por ali, eu acho o fim seria diferente. Sim, cara, a gente O que tu vê assim? Eu sei que é todo um trabalho feito, não é só futebol lá, mas o que tu vê assim dos valores que tu consegue colocar dentro dos teus treinamentos, tal? O que tu percebe ver assim de mudança nos meninos? Claro que isso que tu já falou do menino é que quem não é da cidade não consegue entender a distância não geográfica, mas a distância social gigante que é de um menino do bairro para um do Colégio Michel. vai que o Cosme me chama. Então é uma ponte muito larga que o futebol colocou entre eles para que eles pudessem ter esse relacionamento de almoçar juntos e fazer essa amizade. Sim. Mas o que tu vê assim dos valores do futsal que ajudam eles nesse desenvolvimento, os feedbacks que tu tem, tanto de professores da escola ou dos pais, assim. Conta um pouquinho sobre isso que tu percebe, além do futsal. Assim. Primeiramente, eu vejo que o ganho dos meninos, dos atletas, cara, ele é extremamente rico quando a gente faz essa união dos meninos do bairro da Juventude do Colégio Michel. A gente aqui da nossa região sabe, e para quem está de fora e entender um pouco, a grande maioria dos meninos do bairro da Juventude tem uma realidade de vida um pouco diferente dos meninos do Michel. Digamos, de classe social opostas, assim. E quando a gente coloca eles juntos, cara, eu não precisava nem estar falando, mas para quem não me conhece, cara, trabalho da mesma forma com as duas instituições, e isso fica muito nítido quando eu vejo eles conversando, cara. Não existe essa diferença. E isso é o mais importante para mim. Eles não têm que pensar que eles são diferentes. A questão de um ter mais dinheiro, outro ter menos dinheiro, cara, isso dentro do esporte não faz diferença nenhuma. Eles se tornarem amigos, isso é o mais importante. Por quê? Posteriormente, cara, da grande maioria, eu sei que a maioria vai ter muita dificuldade para ser jogador. A gente sabe. Eu vou pegar um menino do Michel para usar como exemplo. O menino do Michel, para eles chegar no vestibular, passar em medicina, passar em um curso, assim, cara, é muito mais fácil do que ele ser jogador. Os meninos do bairro, cara, não é diferente, cara. Para fazer um curso profissionalizante, para fazer uma faculdade depois, cara, é muito mais fácil do que ser jogador. Então, o cara tem que pensar nisso, cara. Dar condições para eles terem a oportunidade de tentar jogar bola, mas se não der, cara, eu ser amigo do menino do Michel, ele pode ser o dono de uma empresa e ele pode contratar o menino do bairro. Ou pode ser o contrário também. O menino do bairro pode ser o dono da empresa e o menino do Michel pode ser contratado por ele. E isso tem que ser igual, tem que ser dessa forma, sabe? Então, esses valores, essa conversa, ela sempre é feita na frente deles de forma aberta. Eles entendem perfeitamente, cara, sabem da realidade que cada um vive e tentam se ajudar. Esse foi um exemplo que eu usei, né, do menino almoçar ali, e eu vejo os pais, cara. Os pais dos meninos do bairro, quando vão na competição, conversam com os pais dos meninos do Michel, e essa interação ela é muito rica. Né? Eles precisam ter uma proximidade, a sociedade deveria ser assim. Infelizmente não é, infelizmente. Aquele cara que tem uma qualidade de vida muito maior, ele quer continuar lá, e quem está embaixo, cara, muitas vezes fica lá embaixo, sabe? Então, a gente precisa tentar melhorar isso, e de grão em grão, talvez futuramente a gente possa ter uma sociedade um pouco mais igualitária. Que é difícil, mas é um caminho que eu acho que dá para a gente tentar percorrer. Eu não digo
igualitário, de repente, de questão financeira, mas pelo Isso. menos de oportunidades, né? Exatamente. Até É, quando eu falo que o menino Michel vai passar em medicina, eu não quero dizer que o menino do bairro não possa passar em medicina. sim, sim. A gente sabe que existe uma defasagem na educação. Está na escola particular, digamos, tem uma qualidade melhor que na escola pública. Mas a gente deveria tentar fazer isso ficar igual, cara. A qualidade pública, a escola pública deveria ter uma qualidade melhor. Eu tiro por mim, cara. Eu trabalho numa escola pública e numa escola particular. Por que meu ensino é diferente? Falando por mim, ele não é, cara. É a mesma coisa. Tem meninos do bairro que tem a mesma qualidade, a mesma parte técnica, a mesma parte teórica do que os meninos do Michel, cara. Eu não consigo realmente visualizar o porquê existe essa diferença tão grande entre uma educação e a outra, sabe? É que envolve outras coisas também, né? Outros estímulos dentro de casa e na comunidade que se vive também que fazem isso, não é só a educação em si. Pode ser isso. Esse é um ponto sim, que influencia. Assim. Até eu respondi um tempo atrás um questionário um professor que estava fazendo, ajudando a ser banca no TCC, e perguntaram se as questões familiares atrapalhavam dentro de uma performance de um atleta dentro de um jogo. E dentro da minha visão, sim, isso atrapalha, porque o atleta, quando sai de casa, se ele tem um pai que está ali acompanhando, muitas vezes, isso pode ser um incentivo para ele. Certo? E eu tenho uma família que não me apoia, que me coloca para baixo, que diz que eu não vou conseguir jogar. Cara, isso pode me atrapalhar sim dentro do meu rendimento. Como tu falou, esse é um ponto sim, que também pode atrapalhar na educação. Até essa questão do esporte também é um tema bem amplo, porque, de repente, para um atleta, a presença do pai ela é positiva, para outros não. É, é muito subjetivo. Se a gente parar para olhar, tem muitos pais que às vezes atrapalham Não, mais mas do que ajudam. não, eu tô, não tô nem botando esses pais que atrapalham, tô botando um pai que, de repente, que só vai ficar sentado lá olhando. Para um menino, Sim, isso é um entendi. estímulo, para o outro, pode ser uma pressão que ele não consegue lidar e não consiga jogar. Psicologicamente, para ele é mais difícil. Estou dizendo no mesmo cenário de um pai que simplesmente só vai para assistir, assim, não estou dizendo um pai que vai falar coisas e tal. Porque Sim, essa questão psicológica ela é muito abrangente. Por isso que você tem às vezes, alguns poucos atletas que se despontam porque no alto principalmente no alto rendimento esses estímulos são diferentes. Por isso que um bom treinador ele sabe lidar com um, para um tem que xingar, o outro tem que acariciar. sim, essa E é algo que eu comecei a olhar para mim, cara, é que no início tentava tratar todo mundo da mesma forma. Não, todos são iguais, a gente tem que tratar da mesma forma. Cara, dependendo do contexto que a gente está, a gente tem que saber a maneira com que eu trato. Então, tem meninos que eu sei que se eu chamar a atenção no meio do jogo de uma forma um pouco mais exagerada, eu sei que o menino não joga mais. Então, tem momentos que a gente tem que chamar. Pô, futsal, substituição é limitada. Então, chama no banco, conversa, explica. Cara, pode dar uma chamada um pouquinho mais dura, mas ali para ele. Então, ele fica mais. Ele já tem vê que, pô, outros que preciso se, melhorar. se der um berro no meio do jogo, ele vai virar um touro. Exatamente. Tem outros que a gente sabe que no meio do jogo tem que berrar, tem que chamar atenção para todo mundo ver que ele, não, agora eu vou queimar a língua do professor, eu vou fazer É, diferente. Aí, então, esse feeling aí o cara com o tempo vai pegando. é. Eu tô em atuação com o futsal basicamente há 11 anos, né, cara? Tenho muito a vivenciar ainda, muito a aprender. Mas esse é um dos pontos mais importantes que eu tive que aprender, cara. Que não dá para chamar atenção da mesma forma para todo mundo. Sendo que eu comecei a trabalhar com futebol em 2013 e aí comecei a trabalhar com futebol feminino no bairro, no Rafit, tinha uma parceria com o Rafa, né? E posteriormente, quando eu entrei no Michel, a gente participou dos moleques do handball também. E foi onde eu tive uma vivência com futebol. Um esporte completamente diferente do que eu trabalho no futsal. Só que essa questão de chamar atenção, por isso que eu falo do futebol. No futebol, cara, se eu quiser chamar a atenção do lateral direito para lá do outro lado, o cara vai ter que falar um pouco mais alto. Então, como é que eu faço, cara? E aí foi uma coisa diferente para mim, porque eu sabia, eu tinha um menino
que ele era lateral, jogava do lado contrário, e eu sabia que se eu chamasse a atenção dele alto, ele não ia conseguir. Aí o que eu fiz? Eu chamava o meu goleiro, que era o capitão, eu falei, dá uma cobrada dele ali, fala com ele, que o professor pediu. E aí a gente tentava ter essa relação. Com o tempo, esse menino viu que, pô, se o professor está chamando para a minha atenção, talvez é para melhorar. E aí, psicologicamente, ele foi melhorando. Então, com o tempo, hoje o menino tem 18 anos, vai jogar bola aqui na região, tranquilamente, assim, sabe? O menino tem uma formação, foi feita uma formação bem legal com ele. Então, ele vai conseguir jogar o futebol amador, que eu acho que é um dos pontos em que os nossos atletas aqui, se não jogarem profissionalmente, podem seguir, digamos, uma carreira amadora aqui. Como a gente já até conversou anteriormente, né? Eu queria chegar nesse assunto contigo. Bem forte. Queria chegar nesse assunto contigo, porque eu acho que, principalmente no futebol que a gente trabalha, no tipo de trabalho que nós exercemos, é mais fácil. Eu, por exemplo, eu tenho mais ex-atletas que foram para a área de educação física por minha causa do que viraram atletas profissionais. Por causa da região onde que nós atuamos, né? Como é que tu faz para lidar com isso? Porque a gente quer ganhar sempre. Claro que o nosso desejo é desenvolver o atleta, mas a gente quer ganhar sempre. E a gente gostaria de ver um aluno nosso, um ex-atleta nosso, jogando em alto rendimento. Para nós seria um troféu. Poder olhar alguém lá ganhando um título. Mas, como a gente até conversei com o Juninho, né? A nossa região, infelizmente, aí não tem um time profissional. Você tem um limite de ser bem sucedido até os 17 anos. E como trabalhar isso com os teus atletas, assim, porque à medida que a idade vai avançando, o funil vai ficando menor, as oportunidades ficam menores também. E nós não temos um futebol profissional, então a chance de um menino desse para um time profissional ela é muito menor do que um menino que está numa base numa cidade que tem um time profissional, por exemplo. Mas tu também comentou da questão do amador, assim. Mas a gente sabe também que os jogadores que jogam no amador, por mais que dá para tirar um troco legal, eu acho que até melhor do que muitos times profissionais aí de série C e D. Mas eles têm que trabalhar. Aí na nossa região, principalmente, tem algumas empresas que contratam eles trabalham pela empresa e jogam pela empresa à noite ou no final de semana. Mas como lidar isso com os teus atletas, assim? Como é que é essa relação que tu faz com eles? Vou tentar resumir um pouco sobre o que tu falou. Eu sou extremamente competitivo. Eu, para brincar de paroímpa, se eu perder, eu fico extremamente chateado. E eu tive que me adaptar nessa situação. Eu tive que conseguir passar para os atletas que a gente tem que ser competitivo, mas a gente tem que saber entender o porquê que a gente perdeu, se a gente não ganha. E aí, com o passar do tempo, cara, essa minha fala ela foi melhorando e eu consegui mostrar para os meninos aonde eles podem chegar. Vou utilizar as duas instituições que eu trabalhei, que é o Colégio Michel e o Bairro da Juventude. Os meninos do bairro, quando iniciam na instituição, eles têm a perspectiva de chegar até o curso profissionalizante, que é onde já encaminha eles para o mercado de trabalho. Então, ali já é um ponto para eles ter um local de trabalho, ter um início de uma renda. E o futsal, cara, eu sempre coloco, cara, a gente precisa aprender a jogar. Vocês vão ficar comigo até 15 anos. Se até 15 anos a gente vê que vocês têm uma condição boa de tentar seguir uma carreira, eu vou tentar ajudar até onde eu posso de encaminhar vocês para algum outro clube. Como tu falou, a gente tem dificuldade de não ter um time adulto. Não tendo um time adulto, a gente não tem sub-20. A equipe do Colégio São Bento, junto com a FME de Criciúma, faz a sub-17. Então, onde eu tinha um caminho para conseguir botar esses meninos ali. Tanto que até a gente teve atletas que saíram do bairro da Juventude e foram jogar na equipe sub-17 aqui de Criciúma. Já para o futebol, cara, a gente tinha um pouco mais de dificuldade, por quê? Os meninos, quando chegam ali com 14, 15 anos, eles mais ou menos já devem estar encaminhados para algum clube na categoria infantil, seja clube que tenha profissional ou não, mas pelo menos está encaminhado ali, que eu acho que nesse momento é a transição de futsal para futebol. Sabe? Os meninos até
13, 14 anos eles podem jogar as duas modalidades sem problema nenhum. Vai ter muita informação, mas eu acho que eles são capacitados para Eu acho que é estar até recebendo bom essas isso. informações. E aí depois eles optam, cara. Se eu vou pro futsal, se eu vou pro futebol. Então, de que forma eu fazia, cara? Eu tentava mostrar essas opções para eles. Os meninos do Michel iam até o terceirão, fazer um vestibular, tentar passar algum curso para a faculdade. E eu falava, cara, vocês têm que pensar nessa parte primeiro. Os meninos do Bar de fazer um curso profissionalizante, de chegar numa faculdade também. Os meninos do Michel de, eu quero passar em alguma faculdade, se eu vou passar Universidade Federal ou não, que é a realidade que eles trabalham ali. Então, isso que vocês têm que ter primeiro como norte. Paralelamente, a gente vai trabalhando o futsal e o futebol, cara. E a gente vai encaminhando. Tanto que tem meninos com 17 anos que já jogam os campeonatos regionais aqui da Alarme, que é a nossa regional aqui de futebol. Tem menino que já ganha um troquinho, já começa a ganhar uns 50 pila, ou ganha ali uma ajuda para o pai levar o menino de gasolina para o pai levar ele para o jogo. Então isso começa a aparecer. Então, se eles não chegam lá no profissional, talvez aqui no amador eles possam usufruir um pouco de jogar bola, talvez ganhar um pouquinho, um dinheirinho, né? Mas é como tu falou, cara, não vai conseguir sobreviver com isso, né? Tem que ter a parte de estudo ali bem elaborada, bem definida para seguir a carreira. Legal. Para a gente encerrar aí, como é que está sendo esse tempo de quarentena e possibilidades para o futuro aí teu agora, falando de ti profissionalmente, o que tu tens feito? Comentou comigo aí de estar estudando, como é que estão as coisas para o futuro aí? O que tu tem planejado para mais à frente aí? Não, cara, esse foi um momento que normalmente a gente fazia nas férias, né? De parar, de pensar o que a gente ia fazer, só que essas férias ela tá muito longa, cara. A gente tá muito tempo aí parado. E só que esse parado eu tô tentando ocupar de alguma forma. Nos 2 primeiros meses ali de pandemia mesmo que a gente ficou parado, que eu saía uma vez por semana de dentro de casa para ir ao mercado e não visitava os pais, não visitava a irmã, parado dentro de casa. Eu comecei a fazer a minha pós, que é uma pós à distância que eu já tinha colocado para fazer. Então, estou tendo muito acervo didático para estar estudando, tanto de futsal quanto de futebol. Estou participando do clube do futsal, feito pelo Vinícius, campeão com a seleção brasileira e bicampeão mundial. Então, é mais um momento de estar estudando, de estar aprimorando aquilo que eu vinha fazendo, aprendendo coisas novas. E, paralelamente com isso, já vinha desde 2019 aí com o meu projeto, que é o do JCN Futsal. Eu tenho uma página no Instagram, então eu vinha postando conteúdos diariamente, comercializando algumas apostilas, treinamentos, atividades de bola parada, enfim, coisas, vários conteúdos do futsal. E esse ano era um momento que eu colocaria essas apostilas aí mais à venda, sabe? E botar o meu trabalho para tentar aparecer mais com esse meu Instagram. Tanto que eu estava buscando mais seguidores, bastante pessoas relacionadas ao futsal, para estar aparecendo. Mas o porquê aparecer, cara? Porque dentro da minha vontade aí é seguir a carreira dentro do futsal. A nossa região ela é muito boa para trabalhar, gosto muito. Mas, cara, o mundo tá aí, cara. O mundo tá aí pra gente seguir, tentar achar oportunidades se for melhor do que o cara tem aqui e seguir carreira, cara. É uma coisa que eu tenho já direcionado na minha vida e esperar, cara. Se uma porta fecha, daqui a pouco outra abre e seguir em frente, cara. Seguir em frente estudando de acordo com o que tu falou, cara, o que eu tô pensando para mim agora é isso. Buscar essa oportunidade. Não que a oportunidade que eu tenho aqui seja ruim, o que eu tenho aqui é o que me sustentou até hoje. Sou extremamente grato por estar aqui. Se tiver que continuar aqui, com certeza eu vou estar sempre fazendo o meu melhor, o meu trabalho. Mas, como eu falei, cara, o mundão tá aí, então, se Deus quiser, a gente, em breve, a gente vai buscar saltos maiores.
Repete aí o teu Instagram, vai estar aqui embaixo, vou colocar aqui depois, para quem quiser entrar aí. O meu Instagram é um perfil comercial que eu chamei inicialmente, né? Mas eu acabo divulgando meu trabalho, o que a gente vem fazendo no dia a dia. Esse ano ele acabou ficando meio parado pela pandemia, mas é @JCNFutsal. Tem essa login aqui, né? Aí, ó, e vai estar na descrição também desse vídeo, quem quiser aprender um pouquinho mais de futsal aí, entra lá, segue, compartilha aí. E agora também pede aí. Sobre futsal, cara, se quiser conversar sobre futsal, pode chamar no direct ali que, cara, trocar ideia, falar sobre as suas vivências, isso daí é extremamente muito legal, cara. Muito importante para mim e acho que para quem quiser conversar também, só chamar. E fala aí pra galera aí se inscrever aqui na página, compartilhar aí com os amigos também, pessoal do Michel. Cara, com essa quarentena aí, cara, o cara vira meio youtuber, né? Eu tive que me adaptar a alguns treinos aí para mandar pra gurizada do bairro da Juventude. Então o cara já acaba virando meio youtuber. Antes de fazer a propaganda pra ti, no meu Instagram eu fiz a minha trajetória. Até te convido para acompanhar. Eu assisti os 2 primeiros vídeos já. Então, se puder acompanhar lá, fala um pouquinho sobre a minha história. Tentei fazer vídeos não muito longos, né? O pessoal tá olhando pra minha cara, deve ser meio chato. Então, o pessoal aí que me acompanha, que me segue no Instagram aí, se puder dar uma moral pro Ricardo, acompanhar o canal dele aí no YouTube, seguir, se inscrever, ativar o sininho das notificações ali para quando mandar os vídeos a gente tá recebendo, cara. E te dar parabéns pelo canal, cara. Como a gente veio conversando, independente de ter milhares de inscritos ou não, eu acho que o teu propósito ele é muito, cara, muito rico, tá? De trocar informação, de mostrar a realidade das pessoas de diversas partes do país e do mundo, né? Isso é muito importante. Às vezes o cara vai lá, coloca uma descriçãozinha simples, eu pesquiso lá sobre algo e pô, cai no teu vídeo. Tem um acervo aqui de, cara, muito rico, cara. Eu te dou parabéns mesmo. Continua, tomara que dê certo, que tenha mais entrevistas que a gente tá acompanhando aí. A ideia é essa, né? Que vocês aí que estão assistindo, existe muitas formas de você poder seguir com o futebol, né? É uma paixão de muitos. Eu sei que a maioria deseja ser jogador, estar num grande time, mas é uma realidade para poucos. Mas você pode estar aí como um treinador de uma escola, num projeto social, um treinador profissional. As oportunidades estão aí para todos. Estude, corra atrás. Pode falar. Essa palavrinha? Pode falar. Cara, trabalhar numa instituição, trabalhar num colégio. Até vou lembrar uma fala que tu conversou com o Juninho, que eu em certo ponto eu concordo, outro ponto eu discordo, eu conversei com você já. Os jogos escolares, ele ainda é a Copa do Mundo, cara. Só que ele é de uma forma diferente. Os meninos de hoje em dia, cara, eles não vivem tão intensamente como a gente vivia. Só que, cara, a hora que a gente chega para jogar uns jogos escolares, né, eles olham para aquilo ali como se fosse a Copa do Mundo deles, sim. E cara, tu trabalhar num colégio e tu trabalhar numa equipe profissional, claro, tu vai ter mais opções dentro da equipe profissional. Só que o teu propósito, na minha visão, ele deve ser o mesmo, cara. É de tu fazer com que o aluno, o atleta, mude a vida dele. E um menino de 12, 13 anos, tu mostrar para ele que participar de uns jogos escolares, aprender a jogar, ganhar ou não ganhar, isso vai ser importante para a vida dele, com vários valores que ele vai aprender, cara, isso é muito gratificante, né? Quando tu vê um menino botando em prática aquilo que a gente vem treinando, assimilando, entendendo, cara, isso é muito rico mesmo, cara, muito importante para quem é professor e trabalha com isso. E nesse mundo que todo mundo quer tirar proveito de tudo, né? Felizes são aqueles que ainda têm um desejo de compartilhar o que tem e dividir o que tem com outros, porque o nosso mundo seria muito melhor. Um abração aí, obrigado pelo tempo, a disposição aí. Sigam lá o canal do João e tamo junto aí para a próxima. Um abração. Valeu, querido. Obrigado. Um abraço.